palavras são usadas para elogiar, para demonstrar afeto, carinho, amor, mas também para criticar, para ofender ou mesmo para fofocar. Qual o poder das palavras no nosso comportamento e nos nossos relacionamentos pessoais e também profissionais? Sobre esse assunto a gente conversa hoje com a psicóloga Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Gisele. Olá, bom dia. Às vezes a gente subestima um pouco o poder das palavras, né? Eu diria que totalmente, né? Até porque se nós refletirmos, nós temos 3 níveis de palavras. Aquelas que a gente fala para a gente mesmo, no nosso íntimo, a que a gente fala para os outros e a que a gente recebe dos outros aí. E esse jogo de emoções, ele é muito forte. Então, eu diria que as palavras funcionam mais ou menos como sementes. Só que a gente não sabe como é que está o coração da pessoa que está recebendo essa semente, se o terreno está saudável ou não. Então, muitas vezes, uma palavra que eu coloco num dia brincando com um colega, no outro dia pode pegar mal, né? Ele pode não estar muito bem. Por isso que tem que ter essa sensibilidade até de fazer uma leitura do outro, né? A gente tem algumas participações do público, vamos ver a primeira? Vamos lá. E pensar que aqui a nossa testa é a tela, né? E a palavra vai criar aqui dentro os figurinhas e os arquétipos. Se você trabalhar primeiro aqui, pensando, eliminando as figurinhas negativas, depois falando, você vai notar a diferença entre você dar liberdade delas falarem pela tua palavra e tirá-las de cena e colocar a tua palavra e novas fluxos de ideias que possam colocar o dia a dia melhor. Essa clareza que o Carlos demonstra, né, de fazer essa conexão entre o que se fala e o que se remete, enfim, de reflexão, né, de pensamento, muitas vezes a gente deixa passar pelo dia a dia, a gente não percebe isso, né? Tem pessoas que atribuem isso até a um certo misticismo, isso são crenças, mas não é verdade. No período que eu atendi como analista em consultório, eu percebia muito fortemente isso. Quando você recebe o paciente, por vezes ele tem viciações mentais, e quando ele começa a mudar o aspecto negativo da vida, a forma como ele vê a vida, parece que tudo conspira a favor da pessoa, porque no fundo ela que está mudando, ela que passa a interagir com as situações de uma forma diferente, com as pessoas, né? Então é muito comum você ouvir uma pessoa falando, ninguém me ama, não tenho amigos. Mas o que essa pessoa está dizendo para o outro? Então quando ela muda essa forma de se conectar com o outro, naturalmente a vida também responde de uma forma diferente para ela. Então, é necessário que a gente veja de que maneira que a gente está destruindo ou construindo as nossas relações. E as palavras são esse eixo de ligação. Ok, vamos ver mais uma participação? Vamos lá. Porque influencia bastante o jeito que a gente pensa, assim, por exemplo, quando você falou da prova. Você pensa, eu vou bem, você fica mais calma, não fica tão nervosa para fazer o que você tem que fazer. Eu acho que tem bastante poder. O que a gente fala, assim, que deseja para que vá acontecer, eu acho que acontece, sim. Lembrando, né, Gisele, que estamos perto de vestibular, né? Vai começar uma Exatamente. série de vestibulares aí, ela falou em prova. Pois é, mas nesse caso específico não adianta só ter esse pensamento positivo, achar, tem que estudar também, né? Não é só achar que vai bem e vai bem. Tem que olhar para as palavras dos livros também, olhar tudo, claro. Mas essa autoconfiança que ela colocou também é uma grande verdade, essa atitude, essa positividade mental. Então, quando nós começamos a construir uma autoestima e a nos olharmos como, não só com, digamos, determinação, mas com um pouco mais de afetividade para nós mesmos. Nós ensinamos muitos filhos a amarem o amiguinho, a gente fala muito do outro, se relaciona bem, mas a gente tem que aprender a se relacionar bem em primeira instância com nós mesmos. Essa palavra íntima é que constrói esse cenário que a gente vê aqui fora, né? Vocês, psicólogos, usam um termo para aqueles pensamentos recorrentes que a gente tem e que a gente não domina, né? Ao contrário das palavras, que a gente pode, sim, escolher as palavras, né? E fazer essa correlação é interessante, talvez. Você tem que cuidar muito com os processos obsessivos, essas questões mentais, né? Por exemplo, a fofoca é um caso muito clássico, né? Mas a pessoa fica tão conectada só na vida do outro, no que o outro faz, e acaba esquecendo de si própria. Ela começa a envenenar as relações dela, mas em primeira instância ela passa a envenenar a si própria. Porque o que é o fofoqueiro, se não uma pessoa que está desarticulado da própria vida, né? Ele projeta no outro uma importância muito maior do que aquilo que ele teria que estar fazendo em relação a si próprio. Então, tem que cuidar muito com a atitude mental, sem dúvida alguma. Agora, tem muita gente que não tem controle nenhum sobre os pensamentos, essa questão de pensamentos repetidos, que se forma, a gente pensa em palavras, né? A gente tem essa relação. E muita gente simplesmente não se dá conta daquilo que pensa, né? Tem toda uma cadeia de pensamento inconsciente. Desenvolver essa consciência de pensamentos também ajuda numa atitude mais positiva? Sem dúvida, Gisele, é esse processo de ansiedade que as pessoas criam consigo próprias, né? Uma forma de você ver se você está construindo uma relação boa consigo mesmo é ver se você fica na sua companhia, na sua própria companhia, em solidão, bem.
o que a gente percebe? Que as pessoas sempre estão precisando se distrair. Elas têm que estar vendo uma televisão, escutando música, têm que estar recorrendo ao lazer, ou se estão em casa sozinhas, têm que ligar para alguém e ficam horas no telefone. Quer dizer, a pessoa está sempre num circuito mental tão acelerado que ela denota um desconforto consigo própria. Então, é preciso, em primeira instância, resgatar isso com ela, para que ela consiga, então, também adequar isso no ambiente do dia a dia, né? Ambiente de trabalho é uma questão que você percebe bastante isso. Por que tem pessoas que nos atraem e outras que repelem, né? Quando eu estava prestando consultoria esses dias numa empresa, o diretor falou para mim: nós temos um ótimo funcionário aqui, ele é super competente, mas não sei o que acontece, as pessoas não gostam muito de ficar perto dele, ele tecnicamente é muito bom. Quando eu chamei ele para uma entrevista, para conversar, para poder entender o perfil psicológico dele, em questão de 5 minutos ele falou mal de todo mundo. Então, o que eu percebi, né? A atitude mental dele com os colegas, a posição dele frente aos amigos era péssima, ele era ótimo tecnicamente. Uma vez que ele conseguiu receber esse feedback, se perceber e mudar a postura dele, ele conseguiu, então, angariar um cargo que ele já estava esperando de longa data. Então, nós temos que cuidar muito sobre o que a gente fala, como a gente fala. As pessoas que falam sobre outras pessoas normalmente não agregam valor. Pessoas que falam sobre projetos e sobre questões construtivas, elas nos atraem naturalmente, né? Porque a gente percebe essa diferença na qualidade da pessoa. Vamos ver mais uma participação? Vamos lá. O pensamento positivo ele influencia nas conquistas dos resultados, enfim, porque ele faz com que você já busque aquilo que você deseja, na verdade, né? O pensamento positivo ele faz com que você corra atrás daquilo que você já está pensando. Se você pensa em alguma coisa negativa, você não vai correr atrás dela, né? Então, acaba vindo já. Uma explicação bem simples e clara, né? Ele falando, eu até estava pensando, né? Todos os nossos trabalhos, eles giram em torno de palavras, né? Você não tem como trabalhar sem usar palavras. E esses dias uma senhora me abordou e perguntou: Lígia, por que eu adoro em cartomante? Eu queria entender isso, eu sempre vou em busca, né, dessa profissional. Se a gente pensar, o que a cartomante faz? Ela fala 5% de coisas ruins e 95% de coisas boas. O que a pessoa vai ali fazer? Ela vai buscar, às vezes, resgatar uma força que ela não consegue sozinha. Então, o que a gente percebe? A atitude da gente falar coisas positivas para o outro contagia. Existe, inclusive, um estudo que foi feito em Harvard, que eles ficaram um período conversando com pessoas na rua e falando de forma de semblante fechado e de semblante sorridente. E ficavam depois percebendo como as pessoas saem de perto após a entrevista. 2 tipos de jornalistas diferentes. Eles notavam uma diferença após a entrevista, de quem havia sido entrevistado pelo jornalista sorridente, bem-humorado, e pelo jornalista mais carrancudo. Então, você vê que em pequenos gestos tudo pode mudar. Com certeza. Lígia, muito obrigada. Bom feriado para vocês você. também, para todos nós, né? Bom dia.